Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor Daniel Souza. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre o Brasil colonial, 1530 a 1822. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Na nossa aula de hoje, vamos entender um pouco sobre as formas de organização social e política, a noção de Estado no Brasil colonial. Na nossa aula anterior, falamos sobre o Brasil pré-colonial. Conforme ressaltamos, era o período do Brasil entre 1500 e 1530, antes do Brasil ser colonial, ou seja, se tornar de fato uma colônia. Então, precisamos entender o que é uma colônia. Colônia pode se referir a um grupo de pessoas que deixava a sua terra de origem e se estabelece em outra região, no seu próprio país ou de fora, para povoar, cultivar e explorar uma terra. Essa imagem se refere a uma colônia japonesa aqui no Amazonas. Os imigrantes vieram para cá com o objetivo de ajudar a desenvolver economicamente a nossa região, também como ajuda dada pelo Brasil ao Japão, que nessa época vivia a crise do pós-Segunda Guerra. Outra definição para a colônia refere-se a um território ocupado e administrado por um Estado, e que se situa fora do âmbito de suas fronteiras geográficas, ou seja, sob a hegemonia e a administração de outro, representando com isso possessão ou domínio. Essa imagem ela ilustra a fundação da primeira vila no Brasil, a Vila de São Vicente. Como já estudamos, a primeira expedição colonizadora de Portugal ao Brasil foi comandada por Martim Afonso de Souza, que fundou a Vila de São Vicente. Essa viagem de Martim Afonso de Souza deu início ao processo de colonização do Brasil, ou seja, o território estava sendo ocupado e administrado por um estado de fora, no caso Portugal, mesmo tendo habitantes, no caso os povos indígenas. O território passou a ser dominado por outros, pelos portugueses. Essa dominação era uma prática muito comum dos países europeus sobre outros povos ao redor do mundo. Como não havia um poder institucionalizado e organizado no território, os povos indígenas não conseguiram expulsar os portugueses daqui, o que favoreceu a dominação portuguesa no nosso território. Vamos conhecer como foi esse processo de ocupação que possibilitou essa colonização no Brasil? Nessa imagem, vemos o Planisfério de Cantino, com uma representação do Brasil e do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado entre Portugal e Espanha dividia a América em dois, a parte de Portugal e a parte da Espanha. Após a chegada nas terras a leste desse tratado, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, o foco da coroa portuguesa na sua colônia era apenas a extração de recursos da terra, como o pau-brasil. Os portugueses tiveram receio de perder suas terras conquistadas para outros europeus, que já andavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali. Com o passar dos tempos, Portugal tomou medidas para povoar a colônia, evitando dessa maneira possíveis ataques e invasões. Para efetivar o processo de colonização do território, Portugal instalou um sistema chamado de capitanias hereditárias. Eram grandes faixas de terra, que iam da costa até a linha do Tratado de Tordesilhas. Eram doadas aos capitães-mores, mediante um documento chamado Carta de Doação. Esses capitães recebiam títulos de governadores de suas posses e se mantinham sobre elas soberanos, mas estavam proibidos de vendê-las ou subdividi-las. As capitanias eram hereditárias porque eram transmissíveis aos herdeiros dos donatários, que seguiam as mesmas regras que eles. Essa estratégia consistiu na divisão do país em 15 lotes de capitanias hereditárias. Como vemos nesse mapa, entre 1534 e 1536, as capitanias estavam divididas dessa forma. Esse mapa é de 2013. Serve para compararmos melhor esse sistema pelo mapa atual do Brasil. Os pontos de referência para o limite de cada capitania eram acidentes geográficos, como vocês podem ver no mapa. Por exemplo, a capitania da Bahia, que está de verde bem clarinho ali, ela estava localizada entre o Rio São Francisco e a Baía de Todos os Santos. A capitania de Ilhéus, que está abaixo da capitania da Bahia, ela está localizada entre a Baía de Todos os Santos e o Rio Pardo, assim como a capitania de Porto Seguro, que está entre o Rio Pardo e o Rio Mucuri, e assim sucessivamente, como vocês podem ver no mapa.
Esse outro mapa aqui é de 1574 e mostra a divisão do Brasil em capitanias. Para facilitar, a partir de acidentes geográficos do litoral, se estendia uma linha reta até a linha do Tratado de Tordesilhas. Esse era o lote de cada capitania. Entre todas as capitanias, apenas 2 tiveram resultados econômicos expressivos de imediato. A capitania de Pernambuco, em virtude da produção de açúcar dos engenhos, e a capitania de São Vicente, em virtude da comercialização de indígenas como escravos. Essa divisão do território em capitanias e o poder dos donatários estendeu-se em alguns casos até o século XVIII, quando a coroa portuguesa percebeu o fracasso do sistema. Esse insucesso pode ser explicado por uma junção de fatores, como a inexperiência administrativa de muitos donatários, a falta de comunicação interna e a dificuldade de comunicação com Portugal, a escassez de recursos para promover o desenvolvimento das capitanias, os conflitos com os indígenas, entre outros motivos. A coroa portuguesa percebeu então que era necessário centralizar o poder da colônia. Portanto, adotou um novo modelo administrativo para substituir e complementar as capitanias hereditárias. Para isso, criou em 1548 o Governo Geral. Na estrutura do Governo Geral, a principal figura era o Governador-Geral. Este tinha toda a autoridade e poder sobre a colônia. A coroa portuguesa também ordenou a criação de outros cargos para auxiliar o Governador-Geral na tarefa de administrar a colônia. Os cargos eram os seguintes: o Ouvidor-Geral, que era responsável pelos assuntos de natureza jurídica e pela aplicação das leis na colônia; o Provedor-Mor, responsável pelos assuntos financeiros, pelo controle do orçamento e pela arrecadação de impostos; e o Capitão-Mor, responsável pela defesa da colônia contra invasores estrangeiros e os indígenas. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele promoveu a construção de uma capital para o Brasil, que seria lá na Baía de Todos os Santos. Foi a cidade de Salvador. Tomé de Souza implantou uma política de convívio pacífico com os nativos e só permitiu que os colonos escravizassem os indígenas hostis aos portugueses. Essa política desagradava a muitos colonos, que queriam caminho livre para escravizar todos os indígenas. É importante lembrar que junto de Tomé de Souza também vieram ao Brasil os primeiros jesuítas, que tinham, dentre outros objetivos, catequizar os nativos e melhorar os costumes da colônia. O governador-geral também deu incentivos para o desenvolvimento da pecuária e contribuiu para a construção de mais engenhos de cana-de-açúcar no Brasil. Após o governo de Tomé de Souza, houve mais 2 governantes. O primeiro foi Duarte da Costa. No governo de Duarte da Costa, a política de tratamento dos indígenas foi alterada, para que o governador-geral pudesse permitir que os colonos escravizassem todo e qualquer indígena. Isso, naturalmente, fez a hostilidade dos indígenas aumentar. Duarte da Costa teve sérios problemas. Povos indígenas se uniram contra ele, fazendo surgir a Confederação dos Tamoios, que combatia os invasores portugueses. Além disso, um grupo de franceses que atracou na Baía de Guanabara e fundou uma colônia na região. Incapaz de solucionar esses problemas, Duarte da Costa foi substituído por Mendes Sá. Mendes Sá foi o último governador-geral. Ele foi responsável por expulsar os franceses, invasores da Baía de Guanabara, com o apoio dos índios tamoios, aqueles mesmos que se voltaram contra Duarte da Costa. Como resultado da expulsão dos franceses da região, foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, a fim de proteger a localidade de novas invasões. Mendes Sá passou a intensificar o tráfico de negros africanos, como forma de combater o cativeiro dos índios. Depois que Mendes Sá abandonou o cargo, a coroa portuguesa continuou notando inúmeras falhas na administração colonial. Por conta disso, a coroa ordenou a divisão da colônia em Governo do Norte, com capital em Salvador, e Governo do Sul, com capital no Rio de Janeiro. Isso entre os anos de 1572 e 1578. Portugal passou por um bom tempo tentando achar a melhor forma de administrar a colônia. Após 1578, houve uma reunificação com sede em Salvador novamente. Em 1602 e 1612, houve uma nova divisão e outra reunificação. Em 1622, foi novamente dividido em Estado do Brasil, ao sul, e o Estado do Maranhão, ao norte. Chegou a hora de abrir a caixinha da curiosidade, com uma história bem interessante sobre algo que estamos falando na nossa aula de hoje.
Nossa caixinha de hoje traz a cana-de-açúcar. Muito bem. Vocês lembram quem trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil? Quem disse Martim Afonso de Souza acertou. Parabéns! A partir dali se iniciou a produção de cana-de-açúcar. Essa escolha foi em razão das experiências bem-sucedidas de Portugal em outras colônias, como São Tomé, Ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde. O comércio na colônia era exclusivo com Portugal. Os portugueses utilizaram, a princípio, os indígenas como mão de obra escrava. No entanto, eles resistiram e, além disso, os jesuítas condenavam essa escravização. A partir de então, donos de comércios escravizaram negros vindos da África nos navios negreiros. Os jesuítas reagiram contra a prática de escravidão dos indígenas, porém concordavam com a escravização dos negros. O açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil, devido à grande adaptabilidade da cana ao nosso clima e solo. Durante muito tempo, foi a base da economia colonial. Por isso, ela é conhecida como a riqueza do Brasil colonial. As invasões holandesas foram fatos que ameaçaram o domínio português sobre o Brasil. Em 1580, ocorreu a União Ibérica, que foi a unificação entre as coroas de Portugal e da Espanha. A Holanda era parceira dos portugueses, porém inimiga dos espanhóis. Os holandeses haviam investido muito na produção de açúcar no Brasil. No entanto, eles foram afastados dos negócios. Com isso, em 1624, os holandeses tentaram invadir a colônia no estado da Bahia, permanecendo por lá até 1625. Outra tentativa de invasão foi em Pernambuco, em 1630. A presença dos holandeses no Brasil foi firmada a partir da chegada de Maurício de Nassau, em 1637, onde ficou até 1644. A partir de 1645 começou a insurreição pernambucana, com o objetivo de expulsar os holandeses. E em 1649, os holandeses são derrotados na Batalha dos Guararapes. E em 1654, eles se retiram da região. A partir de então, Portugal cria a Companhia Geral de Comércio do Brasil para auxiliar a resistência às invasões holandesas e facilitar a recuperação da economia canavieira do Nordeste. Sua principal atribuição é fornecer escravos e equipamentos aos colonos e garantir o transporte do açúcar para a Europa. É importante lembrar, quando falamos do Brasil colonial, dos bandeirantes. Essa imagem é da pintura A Epopeia dos Bandeirantes, de Benedito Calixto, uma homenagem pelos feitos gloriosos dos bandeirantes. Eles contribuíram muito para a colonização do Brasil. Os bandeirantes tiveram a necessidade de procurar riquezas pelos interiores, dentre eles metais preciosos e mão de obra indígena. Em São Vicente, os colonos iniciam a ocupação do interior do Planalto Paulista. Essa expansão, patrocinada pelos bandeirantes, pode ser observada nos chamados ciclos. O ciclo de apresamento indígena referia-se à obtenção de mão de obra escrava indígena, visando atender às necessidades da pequena lavoura paulista e também vendê-las para regiões próximas. A dificuldade de se conseguir mão de obra africana leva os grandes proprietários a optar pela mão de obra escrava indígena. Ao longo deste ciclo, houve um intenso choque dos bandeirantes com os jesuítas, que tinham por missão a catequização indígena. O ciclo do ouro surge a partir das expedições destinadas à procura de metais preciosos. Os bandeirantes tinham o apoio da metrópole, principalmente após o declínio da atividade açucareira nordestina. A expansão bandeirante desta etapa resultou na descoberta de ouro na região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. No ciclo do sertanismo de contrato, os bandeirantes eram responsáveis por recapturar negros foragidos, residentes em quilombos. Os bandeirantes contribuíram de forma significativa para a ocupação e povoamento do interior do Brasil. Porém, foram responsáveis pela dizimação de muitos grupos indígenas e negros, infelizmente. Mas, falando em ouro, será que encontramos ouro nessa mina ainda? No final do século XVII é descoberto o ouro no centro-sul do Brasil. A partir da descoberta do ouro, a coroa portuguesa volta toda a sua atenção para as terras brasileiras. A região das minas espalha-se pelos territórios dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e torna-se polo de atração de portugueses em busca de fortuna, aventureiros de todas as regiões do Brasil e escravos trazidos do Nordeste.
A coroa autoriza a livre exportação do ouro. Logo, foi instituída a Intendência das Minas, para fiscalizar a atividade mineradora e cobrar os impostos sobre todo o ouro comercializado. Pessoal, vocês lembram daquela insurreição pernambucana contra os holandeses? Pois bem, esse movimento é tido como responsável pelo despertar do sentimento nativista, ou seja, uma atitude de favorecer os habitantes nativos do país. Percebeu-se que ao longo da insurreição pernambucana registraram-se divergências entre colonos e os interesses da metrópole. A partir daí, outras rebeliões foram surgindo contra a pressão fiscalizadora de Portugal. Os movimentos nativistas foram de caráter local e não reivindicavam a independência da colônia. Entre as principais rebeliões podemos destacar a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Vila Velha, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca e a Inconfidência Baiana. O sistema colonial acabou entrando em decadência, principalmente pelo desejo do povo de querer quebrar os vínculos com Portugal. Muitas das rebeliões e revoltas ocorridas no Brasil foram reflexos dessa insatisfação. Vocês conseguiram identificar como era organizado o poder político nesse momento? A ideia de Estado brasileiro estava começando a ganhar forma. Em 1808, em virtude da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte e pelo bloqueio continental à Inglaterra, a família real portuguesa veio para o Brasil, junto com a sua corte. Até que em 1815 o Brasil é elevado a Reino Unido. E em 1822... acho que vou continuar na próxima aula. E aí? Agora vamos para a nossa hora da atividade. Na atividade 1, temos aí a questão. Para efetivar o processo de colonização do território, Portugal instalou um sistema chamado de capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Temos 4 opções e uma delas é a definição de capitanias hereditárias. Letra A. Eram rebeliões que foram surgindo contra a pressão fiscalizadora de Portugal. Letra B. Eram grandes faixas de terra que iam da costa até a linha do Tratado de Tordesilhas. Letra C. Eram as práticas de escravidão dos indígenas e negros no período colonial. E letra D. Eram as responsáveis pelos assuntos de natureza jurídica e pela aplicação das leis na colônia. Para quem prestou atenção sobre a explicação de capitanias hereditárias, vai acertar essa fácil. A alternativa certa é a letra B. Capitanias hereditárias eram grandes faixas de terra que iam da costa até a linha do Tratado de Tordesilhas. Para quem acertou, parabéns! Vamos para a atividade 2. A coroa portuguesa percebeu que era necessário centralizar o poder na colônia. Portanto, adotou um novo modelo administrativo para substituir e complementar as capitanias hereditárias. Para isso, criou em 1548 o governo geral. Quem não foi governador geral do Brasil? Na nossa aula de hoje, estudamos os 3 governadores gerais. Entre eles, alguém nessas alternativas não foi governador geral. Vamos ver lá. Letra A, Duarte da Costa. Letra B, Martim Afonso de Souza, letra C, Mendes Sá e letra D, Tomé de Souza. Qual desses 4 não foi governador-geral do Brasil? A resposta certa é a letra B, Martim Afonso de Souza. Muito bem. Lembrando que Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá foram os 3 governadores gerais do Brasil. Atividade 3, vamos lá? Os bandeirantes contribuíram de forma significativa para a ocupação do povoamento do interior do Brasil. Assinale a alternativa que indica uma consequência da ação dos bandeirantes. Letra A. Foram responsáveis por fiscalizar a atividade mineradora e cobrar os impostos sobre todo o ouro. Letra B. Foram responsáveis pela defesa da colônia contra invasores estrangeiros e indígenas. Letra C. Foram responsáveis por implantar uma política de convívio pacífico com os nativos. E letra D, possibilitaram a descoberta de riquezas minerais como ouro, prata e diamantes, metais preciosos que deram origem a um novo ciclo econômico de exploração colonial. Lembrando qual é a consequência da ação dos bandeirantes. Apenas uma alternativa está correta. A alternativa correta é a letra D.
Como consequência da ação dos bandeirantes, eles possibilitaram a descoberta de riquezas minerais, como ouro, prata e diamante, metais preciosos que deram origem ao novo ciclo econômico de exploração colonial. Muito bem para quem acertou, parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje falamos do Brasil colonial. Na nossa aula, trabalhamos a definição de colônia, falamos sobre como se deu o início do processo de colonização do Brasil, falamos também sobre a divisão do território em lotes de terra, chamados de capitanias hereditárias, o que não deu muito certo. Por isso foi criado o governo geral, um novo modelo para tentar administrar a colônia. Falamos também sobre a cana-de-açúcar, a invasão holandesa e sobre os bandeirantes, e o início do ciclo do ouro. E por fim, falamos um pouco sobre a decadência do sistema colonial brasileiro. Na nossa próxima aula, vamos lembrar dessa decadência do sistema novamente. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre o Brasil colonial. Mas isso não acaba aqui. Te convido a aprofundar ainda mais sobre o assunto. Afinal, é muito bom conhecer a história do nosso país. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço.